Bom dia, meus amorinhos, tudo bom com vocês? Então, hoje nós estamos em mais uma aula, né? Mas, para iniciar, deixando uma mensagem hoje para vocês da Anne Frank, nem sei se está certo, mas todo mundo tem dentro de si um fragmento de boas notícias. A boa notícia é que você não sabe quão extraordinário você pode ser, o quanto você pode amar, o que você pode executar e qual é o seu potencial. Então, vocês nem têm noção de quão extraordinários vocês são. Vocês são espetaculares. E nós podemos amar mesmo à distância, né? Então, para iniciar nossa aula de hoje, deixei essa mensagem. Espero que vocês gostem, tá bom? E vamos para nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre a reprodução, continuando, né, a nossa aula de semente. Então, lá da unidade 19, da apostila volume 10, certo? Lá na página 29. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre. A gente já comentou, né, sobre a reprodução sexuada quando a gente falou de reprodução dos vegetais, de briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Hoje a gente vai falar da reprodução assexuada. Então, começando na reprodução assexuada, ela sempre será realizada por intermédio do homem. A reprodução assexuada, ela tem interesse econômico, porque ela gera clones, ela gera plantas híbridas, né, quando você mistura uma planta com outra. E ali tem os exemplos, né, os tipos de reprodução assexuada, que é a diastalquia, mergulhia, auporquia e enxertia. O que seria a propagação vegetativa? Propagação vegetativa, ela é a reprodução assexuada, certo? É um adulto ali, um tecido adulto possui tecidos meristemáticos, que dão origem a novas células. Lembra quando a gente falou de desdiferenciação? É a capacidade de um tecido adulto se modificar e se diferenciar em outros tipos de células. A primeira ali que nós vamos falar é a estalquia. Estalquia nada mais é do que o plantio de mudas. É quando você vai lá, tira um pedaço de um galho e planta esse galho no solo, certo? Então isso seria a estalquia. Que eu acho que assim, o pessoal até fala que para plantar assim, uma rosa, uma flor, a minha tia tinha muita mania de falar isso, de você pegar um pedacinho do galho assim sem o dono ver. Ela falava que era um roubo necessário. Que daí ela ia lá, lascava um galinho, colocava lá no solo e ela falava que isso sempre dava certo. Quando era dado, nem sempre dava tão bem. Coisas de antigos. Mergulhia. Mergulhia é quando você pega um caule flexível, você torce esse caule e esse pedacinho aqui de baixo você planta. E desse caule plantado, ele vai sair raízes, que é que nem tá aqui no desenho. Observem nesse desenho. E daí o que eles fazem depois disso? Eles cortam esse caule, né? E tá ali uma nova planta. Isso era mergulhia, como se você mergulhasse mesmo o caule na terra. Auporquia é quando você corta o caule, você pega ali um pedaço de, um pouquinho de nutriente, né? Eu até esqueci o nome agora. É uma terra própria que a gente compra na casa de agropecuária lá, e você coloca esse pedacinho ali no caule e você envolve esse caule com uma lona preta, uma lona escura, um plástico escuro, e amarra dos dois lados. Dali sairão raízes também, que é que nem tá aqui na terceira imagem ali. Então o que eles fazem? Eles cortam o caule,
plantam isso daí na terra, direto mesmo, ou num vaso, tá? E a enxertia é quando você utiliza uma planta para colocar outra. Então você pega um galho lá e corta esse galho em V. Pega uma outra espécie e faz uma setinha e encaixa. Encaixa e amarra ali os dois, né? E coloca ali uma lona, alguma coisa, e dali surgirá uma nova planta. Bem interessante, né? Como se fosse um enxerto mesmo. Quando você se corta ou você queima uma parte do corpo, eles tiram lá um pedaço de pele de um outro lugar e colocam, que nem lá, eu vi um menino que ele tinha se queimado, ele queimou essa parte aqui do rosto, aí eles tiraram um pouco de pele com músculo das nádegas e colocaram aqui. Então é mais ou menos isso a enxertia, tá? A multiplicação vegetativa, que é uma cultura in vitro. Essa cultura in vitro ela é realizada em laboratório e ela utiliza a totipotência de células. O que seria totipotência? Totipotência é a capacidade de uma célula ela se modificar em outro tipo, tá? Então ela vai permitir gerar seres idênticos. Então isso seria a multiplicação vegetativa, criar clones. Isso é muito interessante, principalmente economicamente, tá? Mas qual seria a desvantagem da cultura in vitro? Tá até escrito ali a desvantagem. Não tem variabilidade genética. Então você cria clones. Esses clones não têm variabilidade genética. Se der uma doença, todos irão morrer, porque são todos idênticos. Então, todos vão ter o mesmo DNA, tá? É viável, mas ao mesmo tempo é perigoso. Tranquilo? Agora vamos passar lá para a nossa unidade 20. Transporte e nutrição vegetal, começando pela nutrição vegetal, certo? Então, dentro da nutrição vegetal, tá meio difícil aqui, tá? Carro de som, tá? Desculpa. Nutrição vegetal seria o funcionamento do organismo, essa fisiologia. Então, vai incluir dentro da fisiologia vegetal, né? Inclui a nutrição vegetal, o crescimento, ação dos hormônios vegetais e a floração. Que a gente vai falar dos hormônios vegetais na nossa próxima aula, então hoje ainda não. Elementos químicos essenciais para a planta. Quando você vai fazer um plantio, eu até estava comentando na nossa live da semana passada com o Pedro com relação à chuva, né? Daí a gente estava falando lá, estava o Pedro, o Rômulo e a Thaisa. E a gente estava falando com relação à chuva e a necessidade da semente ter essa água para ela inflar e se desenvolver de maneira correta. Quando vai ser feito um plantio, eles analisam bem o solo, a época do plantio e os nutrientes que tem no solo. Então, eu vou plantar lá na minha casa, aqui na minha casa, se eu plantar é uma coisa. Agora, uma cultura imensa, um produtor, né, um agropecuarista lá, para ele plantar, ele precisa analisar o tipo do solo e os nutrientes que tem nesse solo. Daí ele faz uma análise para ver se tem todos esses nutrientes, porque eles são necessários para o desenvolvimento. Então existem os macronutrientes, que são necessários em quantidades grandes, e os micronutrientes, que são necessários em quantidades pequenas, tá? Macronutrientes, então, seria lá o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, nitrogênio e o fósforo. O cálcio, constituição para a lamela média, que é a formação da parede celular, né? O potássio, regulador de pressão osmótica, regulador, então, de quantidade de água na célula. E o magnésio, que é o componente da clorofila. Tanto que quando a gente fala de sais minerais,
O magnésio a gente só consegue encontrar em plantas para nossa alimentação também, tá? E os micronutrientes, entra lá o sódio, o cloro, o cobre. Se eu tiver errado, depois vocês me falem, tá? O zinco, o ferro e o boro. Eles vão atuar como cofatores de enzimas, necessários em quantidades pequenas. Então, são eles que fazem com que as proteínas ajam de maneira correta no crescimento e desenvolvimento das plantas. Correção do solo, que é o que eu falei, né? Porque precisa dessa análise do solo para identificar se está tudo certinho. Quando não está tudo certo, são feitas correções nesses solos que são deficientes em nutrientes. Um deles seria a adição de adubos orgânicos, que é o que até nós fazemos nas nossas casas. Que é você pegar casca de frutas e verduras, folhas que você não utiliza dos legumes, dos caules, das raízes, e coloca tudo lá no solo, próximo às plantas, para fazer com que esse solo se torne mais fértil. E fezes de animais também. Tem que ter um cuidado com a questão das fezes dos animais, que dependendo do tipo e da quantidade que você coloca, você pode acidificar o solo também, tá? Aí eles colocam lá adubos químicos também. Principalmente, né, ocorre essa adição de adubos químicos. Mas para isso precisa ser feita uma análise do solo, que é o que está ali. A adubação excessiva pode causar contaminação de lagos e rios, morte de animais e possíveis problemas à saúde humana. Então tem que ter uma análise correta e não dá assim para fazer a adubação e já plantar logo em seguida, ou colocar o calcário e já plantar logo em seguida. Precisa ter toda uma análise para isso, que não é o que a gente faz nas nossas casas, né? Porque também são pequenas quantidades. Nutrição do vegetal é a absorção de água e sais pelas raízes. Então a gente falou, quando eu comentei com vocês, né, quando eu dei aula para vocês de raízes, falei das partes das raízes. E a parte onde ocorre a absorção de água e nutrientes é na região pilífera, apenas na região pilífera, onde vai ter os pelos absorventes, tá? Então nessa região pilífera, quando ela absorve a água e os nutrientes, essa absorção ela pode acontecer em direção ao xilema de duas maneiras, via simplasto e via apoplasto. A via simplasto é passando por dentro das células, através de plasmodesmos. Plasmodesmos é como se fossem assim pontes que uma célula faz até a outra. Sabe quando eu expliquei para vocês a reprodução das bactérias? Da reprodução das bactérias pela reprodução sexuada de conjugação, em que uma bactéria se aproxima da outra e entre elas fazem uma ponte. Essa ponte que elas fazem entre elas, através dessa ponte, né, vai passar parte do material genético. Então, essa via simplasto seria mais ou menos isso. Você tem uma célula próxima a outra, entre essas células é feita tipo um corredor. Este corredor, que vai de uma célula para outra, é chamada de plasmodesmos. E via apoplasto, ela vai desviando, vai passando entre as células, tá? Até na apostila, na página 39 da apostila de vocês lá na página 39, mostra essa questão entre as células, que seria a via apoplasto, e dentro das células, que é a via simplasto. Tranquilo, pessoal? Perfeito. Qualquer dúvida, vão me mandando mensagem no momento que vocês estiverem assistindo a aula, que eu vou respondendo, tá? Ao chegar na endoderme, tem as estrias de Caspari. Essas estrias de Caspari, elas são repletas de suberina, tranquilo? E é por ali que vai ocorrer a seleção dos sais que entram no xilema. Não é tudo
que vai entrar no que é absorvido pelos pelos, que vai entrar no xilema e vai até as folhas para que seja realizada a fotossíntese, tá? E vai ter ali a regulação da quantidade de água que pode entrar dentro do xilema. Eu não lembro se eu pedi para vocês a questão de uma atividade que era a teoria de Dickson, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? A condução da seiva bruta, então, ela vai contra o gradiente de concentração. Porque aqui, digamos que aqui minha garrafa é a planta. Aqui embaixo estão as raízes. As raízes estão no solo. Ela vai contra o gradiente de concentração, porque qual seria o processo certo? Descer em direção ao centro da Terra, mas não. Aqui ela precisa subir, tá? E existem várias teorias para como ocorre essa subida de água até as folhas, beleza? Então, teorias existentes. A primeira seria ali a pressão positiva da raiz. A pressão positiva da raiz aconteceria de que maneira? A água penetra no solo, do solo para o xilema por osmose, porque no solo tem uma maior quantidade de água e na raiz não. Então, passa por osmose para tentar equilibrar. Problema: nem todas as plantas têm essa característica. Porque existem algumas plantas, né? No caso que dentro da raiz tem uma maior quantidade de água do que no solo. E mesmo assim a água continua entrando. Por isso que não dá para levar em consideração diretamente essa teoria da pressão positiva da raiz. Tranquilo? A segunda teoria é a capilaridade. O que seria essa teoria da capilaridade? As moléculas de água são capazes de subir espontaneamente num tubo de pequeno calibre, que seria os vasos do xilema, tá? Sobe até a força de adesão para se igualar à força gravitacional. Digamos que essa teoria fosse correta. Problema é que existem plantas de mais de 10 metros de altura. Como que eu explicaria essa capilaridade? Não tem como, porque os vasos também são maiores. Então, ela explica, ela contribui ali, mas, pessoal, não leva em consideração totalmente. Agora, esta teoria de Dickson é a teoria mais aceita, que é a teoria que eu queria que vocês fizessem com as palavras de vocês também lá no caderno, tá? Maneira simples, bem tranquila. Pode até fazer com imagem para explicar. Então, o que acontece? O que seria essa teoria de Dickson? Digamos que aqui, essa cordinha aqui da minha garrafa é a folha. A folha começa a transpirar, porque as plantas transpiram, como nós, tá? Então, digamos que a folha começa a transpirar. Na medida que ela transpira, ela perde água. Como que faz para retornar essa água para lá? Puxa. É como se fosse um canudinho. Na medida que ela vai eliminando água, ela vai puxando água lá da raiz e essa água vai passando por difusão simples de uma célula para outra ou por osmose, tá? Até chegar na folha para que seja realizada a fotossíntese novamente. Tranquilo? Perfeito, pessoal. Plantas autotróficas produzem matéria orgânica por meio de fotossíntese. Todas as plantas são autotróficas. Ah, professora, mas tem a planta carnívora. Sim, mas ela tem folhas verdes, ela realiza fotossíntese, mas ela apresenta uma folha modificada e essa folha modificada ela tem enzimas digestivas que vão digerir um pequeno animal que entre lá, que pode ser uma mosca, um pequeno roedor ou pequenos pássaros, tá bom? Até eu falo com relação àquele filme Viagem ao Centro da Terra, tem uma parte do primeiro filme lá, que a menina, uma planta carnívora pega a mulher lá e o cara consegue, não conseguiria. Se fosse real ali uma planta carnívora daquele tamanho, não consegue tirar, tá? Trocas gasosas via estômatos, então os estômatos, digamos que os estômatos estão lá, aqui. Os estômatos, quando eles ficam túrgidos, quando eles ficam cheios de água, eles fazem uma abertura.
Essa abertura aqui, digamos, estão vendo aqui a abertura entre as minhas mãos aqui. Isso. Aqui. Essa abertura é chamada de ostíolo. Quando eles esvaziam, eles ficam murcho, o ostíolo se fecha, tá? Então, é através do ostíolo que entram gases e saem gases. As células guarda são as minhas mãos, é elas que enchem de água e esvaziam. Tranquilo? Perfeito. Então, a abertura do ostíolo. A abertura do ostíolo ali entra potássio. Entra potássio, a água nas células guarda, as células guarda ficam túrgidas, o ostíolo se abre. Sai potássio. Quando o potássio sai, também sai a água das células guarda, elas murcham, né, tornam-se plasmolizadas e o ostíolo se fecha. Fatores que influenciam a fotossíntese. Nossa, eu pulei. Não. Fatores que influenciam a abertura dos estômatos. Então, nós temos ali a luminosidade. Excesso de luminosidade ou falta de luminosidade vai alterar essa abertura dos estômatos. Concentração de gás carbônico também. Baixa concentração de gás carbônico, os estômatos se abrem. Alta concentração de gás carbônico, os estômatos se fecham. Isso tem totalmente ligado à fotossíntese. E disponibilidade de água. É óbvio que se tiver pouca água no solo, o estômago vai se fechar. Se tiver muita água no solo, o estômago, as células guarda, elas ficam túrgidas, então os estômatos se abrem, tá? Condução da seiva elaborada, a teoria mais aceita seria o fluxo de massa. Como a gente já comentou, os vasos do xilema, eles ficam mais no centro e os vasos do floema, eles ficam mais próximos à casca, tá? Anel de Malpighi, eu comentei com vocês numa live sobre os anéis de Malpighi. O que seria esse anel de Malpighi? Ele foi criado para que você consiga tirar toda uma camada. Então, digamos que aqui é a minha árvore, né? O tronco da minha árvore. Eu vou tirar toda essa camada, vou fazer um anel aqui. Esse anel, eu vou retirar uma camada grossa. A camada grossa que eu vou te retirar vai até os vasos do floema. Então, o que vai acontecer? Os vasos do xilema vão continuar levando a seiva bruta até as folhas. Vai acontecer a fotossíntese, mas quando a seiva elaborada for produzida, ela não vai chegar até a raiz, porque vai ter o bloqueio aqui do anel de Malpighi. Então, não consegue mais carregar a seiva elaborada através dos vasos do floema, porque eu bloqueei ele, eu cortei. Então, isso vai fazer com que a planta morra. Tranquilo, pessoal? A fotossíntese eu vou deixar para a próxima aula, porque já foi muita informação para vocês hoje, tá bom? Então, vamos lá. Obrigada, meus amores. Até a próxima aula. Eu espero vocês nas nossas lives para tirar dúvidas, tá? E qualquer dúvida também que for surgindo durante a semana, manda mensagem que a professora responde. Beijo grande para vocês. Até!